Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Que a nossa reunião possa, como de costume, nos oferecer aqueles recursos que tanto carecemos para empreender a nossa jornada evolutiva. Nós damos as boas-vindas a todos aqui presentes e também aos amigos que se encontram acompanhando a transmissão através da rede Amigo Espírita. Os amigos que já estão no chat, no YouTube, no Facebook. Um grande abraço fraterno para todos e também aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que acompanham as transmissões ao longo da semana. Nós, então, com muita satisfação, vamos trabalhar hoje mais um tema em torno do estudo do Livro dos Espíritos, hoje intitulado Da Barbárie à Civilização. Nós estamos trabalhando a segunda parte do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6º, no tópico intitulado Vida Espiritual. Vida espiritual, melhor dizendo, é o capítulo, a gente está trabalhando Escolha das Provas. Na última semana, nós trabalhamos a questão 271. Está correto? Aliás, nós trabalhamos a questão 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Então, esse foi o tema da última semana. E hoje, pode abrir ele para mim, por favor. A questão 270, nós vamos estudá-la e farei agora a leitura referente à mesma. Vamos lá. A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra? Resposta: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existência anterior? Aí vem a 271. No estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso? Nascendo, por exemplo, entre canibais. Aí vem a resposta. Não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos canibais ou que lhes são inferiores. Pois bem, vamos nos ater à questão 270, para não mudar muito o enfoque do trabalho. Então, na questão 270, vamos primeiro sintonizar a seguinte questão. Nós estamos envolvidos com a escolha das provas para reencarnar. Esse assunto foi debatido aqui por várias semanas. Eu pergunto para vocês: ficou claro que o espírito, quando está se preparando para reencarnar, ele tem a oportunidade de escolher, de participar de um chamado planejamento reencarnatório? E poder escolher faz parte do seu aprendizado? A definir que nada é imposto para nós. Nada é imposto. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim para os benfeitores: qual o objetivo da reencarnação? Resposta dos Espíritos: Deus
lhe impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Muito interessante, porque eu estava vendo uma abordagem do Paulo Figueiredo essa semana, estudo pesquisador espírita, e ele traduzindo do francês, ou seja, do original que Allan Kardec ofereceu, ele nos colocou um ingrediente para a gente pensar. Porque no radical, a palavra traduzida como impôs, Deus impõe a reencarnação, o sentido mais próximo da ideia de Kardec não é imposição. Do radical francês é propose, que dá uma ideia de proposta. Deus propõe a reencarnação. Essa ideia ela é heteronoma. Ou seja, a heteronomia trata de uma lei, de uma regra que está além do indivíduo, está fora. Então nós, nas religiões tradicionais, a nossa mente foi formatada para acreditar que nós temos que agir conforme uma regra estabelecida. Se não assim fizermos, nós teremos sérios problemas. Nós vamos encontrar o inferno. Nós vamos ser punidos por Deus. Então isso é uma visão equivocada, no que remonta aos aspectos que o Espiritismo vem inaugurar. Porque o Espírito, nós vamos desenvolvendo a nossa razão, o conhecimento, e no desenvolvimento do conhecimento, nós vamos desenvolvendo também a nossa capacidade de escolher, pautada na liberdade. Então você é criado e Deus te propõe um universo para você explorar. Não tem limite. É como se ele dissesse assim: vai, descubra. Vocês podem aproveitar do universo. Por que a gente não consegue caminhar muito? Porque nós não temos conhecimento para dominar energias, não temos recursos para sair do âmbito que nós conseguimos trabalhar atualmente. Agora, você ser médium não significa que você é espírita. Que você é espírita. Certo? Então você pode ter médium lá na ciência, lá na religião, você pode ter médium lá na indústria. Tem médium para todo lado. Agora, o médium espírita, ele vai estudar o fenômeno para operar com a sua ferramenta, que é a mediunidade, e com isso ele vai se capacitar para se tornar um bom instrumento para que os espíritos se comuniquem. Olha que sugestivo o versículo que está no quadro. Leia para mim, Denise. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Jesus está falando, é muito interessante porque Jesus sempre, de uma certa forma, ele adequa o ensinamento aos recursos da época. Então ele convivia com pessoas que mexiam com a agricultura, mexiam eram pastores, não é? Trabalhavam uma vida assim, mais voltada para a natureza, não é? A produção era bem artesanal, então ele tinha que usar símbolos para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. E em muitos momentos Jesus compara o homem à árvore. Porque somos árvores. Cada árvore produz de acordo com a sua espécie. Certo? Aqui ele está falando de produção moral. Então nós estávamos falando que o médium,
Ele tem a sensibilidade, mas o que ele vai produzir com essa sensibilidade tem a ver com a natureza da sua proposta teórica, com o que ele procura a trazer para si em termos de evolução espiritual, de aprimoramento. Fiz-me claro? Então você pode ter um médium que mata pessoas. Pode? Pode. Ele é médium. Os espíritos podem utilizar do indivíduo para tirar vidas, para trazer desconforto. E é muito comum isso, mais do que se imagina, porque todos nós somos médiuns. Costuma o indivíduo estar sendo médium e não sabe que tem espírito manipulando ele. O que as religiões tradicionais antigamente falavam, que o indivíduo está possuído pelo demônio. Já em outros lances, o indivíduo está inspirado pelo Espírito Santo. Né? Espírito Santo. Então, quer dizer, dois extremos. Ou o diabo ou a santidade. Mas, na verdade, estavam falando deste assunto que a gente está trabalhando aqui de uma forma muito natural. Que não tem diabo nem santo. Existe sintonia. Sintonia de acordo com o que você pensa e com o que você escolhe. Não é verdade? Eu gostaria de, se vocês me permitem, eu vou gastar 3 minutos, por favor. Porque todos nós espíritas, principalmente comunicadores, nós estamos sendo abordados constantemente face a um escândalo que explodiu essa semana, não é? Com a questão do médium João de Deus, não é? Conhecido como João de Abadiânia, que se tornou um dos médiuns mais conhecidos, né? E eu não quero falar sobre o que ele fez, porque isso compete ao Ministério Público, à polícia, enfim. Se ele cometeu um crime e isso for provado, ele vai responder por esse crime, certo? Eu não quero falar deste tópico, mas eu preciso, porque a tarefa me obriga, esclarecer apenas alguns pontos. Primeiro, o perigo que é se alimentar a idolatria. Isso em qualquer setor. Idolatria. Você criar um mito. Você criar ídolos. Isso é um perigo. Por quê? Os ídolos na Terra são seres humanos, dotados de razão e de sentimento, de fragilidades e de potenciais, certo? Em qualquer setor humano, um ídolo pode cair, não pode? Ele não é um ser humano? Então, todos nós podemos errar. Então, no Espiritismo, um dos ensinamentos mais extraordinários que a gente recebe de Kardec, primeiro, é despersonalizar as ações espíritas. Ou seja, o Espiritismo ele não se apoia em personas. Quando alguém diz assim, eu vou no centro do José, lá no bairro tal. Bom, ele pode até pensar que ele está indo no centro do José. Se esse centro que ele vai, o centro espírita que ele vai, é um centro espírita, não existe centro do José. Existe um centro espírita que se chama Bezerra de Menezes, Obreiros do Bem, seja o nome que for. Mas lá existe equipes, trabalhadores, como aqui na FEAC. Vocês nunca ouviram por aí que a FEAC é o centro do Carlos Alberto. Ouviram? Se ouvirem, por favor, corrijam. Digam, não, lá não é do Carlos Alberto, não. Lá a FEAC é nossa. Olha para você ver como é que fica mais gostoso. Porque é de todo mundo. Aqui é uma casa de Jesus. Então o Espiritismo não favorece personas. E o que é mais complexo? Nós temos que ter consciência de que quando nós pavimentamos a caminhada de ídolos, nós somos responsáveis por isso. Nós somos os primeiros a fomentar isso. Então, todas as pessoas que
que alimentam esse tipo de procedimento estão auxiliando para que o indivíduo caia. Porque a linha tênue entre o acerto e o erro, complexa. Não é? Então, o companheiro que foi descoberto nos seus desvios, se é que isso é verdade, isso compete ao Ministério Público, à polícia, à justiça. Ficou claro? Eu não estou entrando nesse mérito. Se é necessário que se separe o comportamento equivocado com a causa boa, com as coisas boas que ele fez. São duas coisas distintas. Porque ele fez coisa boa, as coisas boas não vão encobrir, se ele cometeu esses equívocos, esses desvios, o que ele fez de bom não encobre o crime possível que ele cometeu. Certinho? Então nós temos que ter esse discernimento. Enquanto não se descobre se houve ou não um crime, nos compete sermos indulgentes, agirmos com caridade, orarmos por todos que estão envolvidos e não ficar fomentando, espalhando coisas ruins por aí. Ficou claro? Este é um ponto. Segundo ponto, um equívoco, afirmar que ele é um médium espírita. Porque ele não é um médium espírita. Porque a prática mediúnica do companheiro não é uma prática espírita. Porque a prática espírita, no que remonta às terapêuticas, o cuidado com os sofredores, ou tratar as enfermidades, ela é um trabalho em equipe, despersonalizado, simples, sem espetáculo e, acima de tudo, favorecida pelo estudo da doutrina. Porque não adianta curar corpos se amanhã o indivíduo vai ficar doente de novo, porque ele não tem a compreensão, a clareza de que toda a cura depende de cada um e não do espetáculo poderoso de terceiros. Foi Jesus quem falava assim quando curava os enfermos. Qual era a frase que Jesus repetiu para tantos? A tua fé te salvou, te curou. Foi a tua fé. Então o que Jesus estava dizendo? Que nós temos essa capacidade de movimentar. Óbvio que quando enfermos, precisamos de ajuda. Isso é natural. Agora, daí dizer que um centro espírita que promove esse tipo, ou melhor, que um núcleo que promove atividades, que vai atender multidão de pessoas, que tem uma série de procedimentos muito mais espiritualistas, ou que confunde catolicismo, umbandismo, que tem uma mistura de muitas práticas de várias religiões, e que, obviamente, criam ambientes muito favoráveis, espiritualizados, e quem vai sente isso mesmo, que é muito legal ver isto. Afirmar que isto é uma prática espírita é um equívoco, porque o centro espírita ele não promove esse tipo de ação. Fiz-me claro? Não tem problema nenhum a Denise, médium espírita, que frequenta a casa espírita, abrir um espaço para fazer essa prática. E ela juntar amigos, estou pegando a Denise como exemplo, e começar a favorecer muita gente. Ela está colocando a mediunidade em prática. Ela está fazendo o bem, está. Mas ela não estará representando o espiritismo. Porque o espiritismo é outra coisa. Entenderam o que eu estou dizendo? Então vocês imaginem, pessoas do mundo inteiro procurando esse tipo de ajuda. Vão em busca da fé, se expõem, e em função de uma série de situações que ocorrem nesses ambientes, o médium fascinado acaba muitas vezes misturando alho com bugalho, e ao invés dele agir eticamente, ele pode comprometer tudo que ele faz em função de uma sintonia equivocada que ele estabeleceu. Então aqui agora eu tiro um outro ensinamento. Todos nós estamos sujeitos a quedas. Todos nós erramos, e erramos muito. Então, o espiritismo para nós é uma doutrina que fomenta
que incentiva o estudo de uma filosofia de vida. E nós todos aqui, eu acredito que vamos concordar, que quando a gente muda intimamente, tudo na vida passa a ter outro sentido, certo? E nós, com isso, vamos nos libertando da cadeia que nos aprisiona, que é a cadeia da ignorância. Por que nós desenvolvemos imperfeições morais? Muitas vezes porque nos iludimos, acreditamos no canto da sereia, ou então ignoramos e fazemos sem saber até as consequências do fenômeno, certinho? Então, com isso, observemos, eu gostaria de trazer essa nota de esclarecimento, de respeito a todos os envolvidos nesse escândalo, mas como nós temos uma responsabilidade com o espiritismo, e muitas vezes as instituições espíritas são omissas em nome da caridade e não esclarecem como devem esclarecer. Então, por exemplo, quando a Rede Globo solta uma reportagem, inclusive comparando o médium com Chico Xavier, dizendo que um médium espírita fez isso e fez aquilo, ela está propagando um equívoco e criando um problema para o espiritismo. Porque, imaginem, você que vem ao centro espírita, o seu marido não é espírita. Aí você fala assim, eu vou lá no centro espírita, o seu marido acabou de assistir uma reportagem que mal colocada, denigre ou tenta denegrir a imagem do espiritismo. Se o seu marido falar assim, não vai lá não, porque lá pode ter gaiato, ele está errado? Não, ele está certo. Então, vai a dica. Vamos lá comigo? Só para você ver como é que funciona. Mas eu estou brincando, mas isso é muito sério. E é óbvio que é um movimento das trevas. Porque o Espiritismo está aqui apresentando para nós uma proposta que revoluciona, que estabelece um paradigma novo, um modelo de comportamento que será a tônica do mundo regenerado. Então, os espíritas de hoje são como se fossem aqueles bandeirantes, quando o Brasil colônia, eles iam desbravando o interior do Brasil em busca de riquezas e etc. Os espíritas hoje é como se fossem aqueles bandeirantes. Um número diminuto de pessoas, porque o espiritismo, em termos de movimento espírita, ele é muito pequeno, perto dos outros movimentos, mas ele desbrava com uma categoria e com uma capacidade que a doutrina espírita oferece, que ela tem um efeito bumerangue, ela tem um efeito cascata violentíssimo. Porque uma alma que se transforma pelo convencimento, entendam bem, é diferente do convencimento ou das estratégias que hipnotizam pessoas. Porque você pode, inclusive, ficar hipnotizado num ambiente como esse que eu acabei de citar. Você vai lá, vê uma série de fenômenos que cura muita gente, etc. E ali você fica extasiado, porque o ambiente é envolvente mesmo. Mas depois que você sair dali, o que vai acontecer? Vai acabar o efeito daquele fator magnetizador, você vai voltar à realidade, aí você fala assim, mas será que é isso mesmo? É diferente quando o poder de um livro, interpretado por você, analisado e experienciado no seu dia a dia, e você percebe que, através da transformação moral, você se renova de uma forma definitiva, ou você sobe um degrau na escala do progresso, no qual você não consegue mais retrogradar, ou seja, você sobe um degrau, você não consegue voltar para baixo. Quando você aprende, você jamais perderá esta experiência, o conhecimento.
Por isso é que os espíritos batem muito na tecla sobre o poder moralizador do Evangelho, que é uma força incomparável, que pode, Raquel, até curar também. Porque quando o indivíduo se renova, um passe magnético pode significar a cura de um câncer. Pode? Pode. Aqui na FIAC, nós temos temos 10 anos de casa. Vocês que frequentam a casa são testemunhas. Quantas questões foram resolvidas por conta do tratamento que tem aqui? Eu escuto isso toda hora. Não, Carlos Alberto, eu tinha um problema numa ferida na perna. Isso uma senhora me contou aqui há um mês. Tinha 15 anos que eu balançava de galho em galho, médico, remédio e nada. Eu fiz tratamento aqui na FIAC durante 2 meses, fui curada. Aí eu falei assim, louvado seja Deus. Mas eu penso cá comigo. Isso é o efeito do estudo. É o fenômeno do Evangelho. E, obviamente, a fé da pessoa, que foi mobilizada. Então, ela acreditou, mas aprendeu. Porque não basta só acreditar numa fé superficial. Entenderam o que eu estou dizendo? Agora, existem milhões de pessoas, milhões, que ainda estão se movimentando com estas necessidades bem ancestrais que eu acabei de expor aqui agora. E nós vamos continuar vendo muitas questões por aí. Então, devemos tirar exemplos ou ensinamentos destes acontecimentos, primeiro, para que a gente se esclareça, porque amanhã alguém pode te perguntar. Olha, então o espiritismo... Não, peraí, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Espiritismo é outra coisa. O que os homens fazem é problema dos homens. E afirmou Allan Kardec certa feita, que todas as vezes que a gente vê uma contradição entre os espíritas, significa que são espíritas que não estão compreendendo a essência do que é verdadeiramente a doutrina espírita. Denise, o chat, porque eu precisava de fazer esse esclarecimento, eu espero que tenha ficado inteligível, porque é muita responsabilidade nossa vir a público falar de um acontecimento que está repercutindo mundialmente, de um companheiro que eu tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, não é? Respeito o trabalho dele, mas desde a primeira vez que eu estive com ele aqui em Belo Horizonte, lá nos anos 80, eu identifiquei no primeiro contato da atividade que aquela atividade era abençoada, envolve espíritos que querem cuidar das pessoas, mas não é uma atividade espírita. Mediunidade, portanto, para terminar, não tem a ver com o espiritismo. A prática mediúnica sobre a luz do espiritismo, sim, se torna um diferencial marcante. E aí nós temos um legado que nós temos que reverenciar. Porque ele é incomparável verdadeiramente. Esse legado foi oferecido por um das almas mais simples, mais humildes que pisou nesse Brasil em mais de 500 anos de descobrimento. Eu estou me referindo ao brasileiro mais famoso de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier, que dizia: eu sou apenas um cisco. E ele fez um trabalho digno, inatacável, de uma fidelidade doutrinária, de um amor, de um carinho com as pessoas, mas a doutrina espírita sempre foi o referencial do Chico. E ele sempre dizia que ele tinha medo de alguma forma, conspurcar o que realmente é o espiritismo. Fala, Denise. Beto, a gente está com uma audiência muito bacana aqui no chat. Além da Dete Laporte, que nos acompanha da França, nós temos também a Carla Catalão, que está em Dijon. Ela comentou que perto da casa dela não tem centro espírita.
e que ela está nos acompanhando. Também a Andréia, de Kansas, nos Estados Unidos. A Marlo Kese, de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Todas elas falando que perto de seus lares não tem centro espírita. Estão agradecendo a Rede Amigo Espírita e agradecendo a FEAC pela possibilidade do estudo. Por enquanto não tem nenhuma participação, mas nossos amigos estão atentos em seus lares. Que bom. Então, uma certa feita, uma entidade espiritual, foi logo na fundação aqui da casa. Você lembra, Sony? Um espírito disse que a FEAC era como se fosse uma nave. E o interessante porque o médium viu a FEAC como se fosse uma caravela, né? Uma nau antiga. E aí essa imagem ficou. Então a FEAC, na verdade, hoje, ela funciona como uma nau, né? Uma embarcação que está aí singrando nos mares da internet, né? E visitando muitos lares, levando esta mensagem de uma forma singela, verdadeira, ou seja, autêntica, e com um cuidado que nós temos, embora erros cometemos, de sermos fiéis a Kardec e a Jesus. Um grande abraço para todos. Além das nossas queridas irmãs, irmãos também do Brasil inteiro nos acompanhando. E o Jorge, do Rio Grande do Sul, ele fez apontou algo aqui referente ao estudo, que falou que a gente tem que desenvolver a espiritualidade, independente de qual religião estamos. Sem dúvida alguma. Como é que é o nome dele? Jorge, de Rio Grande do Sul. Você está sintonizado de uma forma exuberante com o pensamento de André Luiz, ou melhor, o pensamento do benfeitor Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, quando o Emmanuel fala que nós precisamos muito mais de espiritualidade. Então, nosso trabalho é um trabalho espírita. Ele não deixa de ser espírita em momento algum, mas o caráter de atendimento é universal. Primeiro, porque a gente diz assim, você é católico? Você ama o catolicismo? Viva, então, o catolicismo. Ou seja, você está no lugar certo. Agora, se nós podemos esclarecer você que é católico, evangélico, budista, hinduísta, nós fazemos isso de alma e coração, porque está todo mundo no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas certas. Não tem essa ideia de separativismo, de departamentalização. Fiz-me claro? E nós podemos dizer isso porque somos espíritas e já fomos católicos, já fomos protestantes, já fomos espiritualistas em outras existências. Por isso é que a gente tem um pouco de experiência para dividir, inclusive com esses nossos irmãos. E eu mando um beijo aqui aos meus amigos umbandistas, que quando eu os visito levando o evangelho nos terreiros de Umbanda, ou nas casas de Umbanda, para ser mais correto, eu sempre sou recebido em festas. É maravilhoso. Gente, esta é a nossa vocação, não é verdade? A vocação do bem. Ufa, metade da reunião e eu não falei da resposta, hein? O espírito, ou melhor, a que se devem, Marco Aurélio, atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Carreira aqui é a profissão, não é? Que atribuir essas vocações? Os espíritos respondem: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizados em existências anteriores? Ou seja, em existências anteriores, nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais, certo? Vamos adquirindo experiências. E estas experiências serão a base para fomentar as novas escolhas. Então, existem indivíduos que, desde a tenra idade, ele já apresenta uma vocação para seguir um determinado caminho. E à medida em que ele vai se soltando
nesse mecanismo maravilhoso da vida, só vai confirmando o que estava em germe e que não herdou do pai, não é fruto da cultura, não foi estimulado em família. É a vocação que o Espírito traz de outras existências. Agora, é óbvio, Emmanuel explica esse assunto, inclusive, no livro Pensamento e Vida, quando, por exemplo, há famílias que trazem tônicas, que vão favorecer para que seja estimulado a vocação daqueles que estão reencarnados. Mas tudo dentro de um combinado prévio, anterior. Então você tem famílias de advogados, por exemplo, famílias de religiosos, famílias de homens da ciência, do magistrado, da educação, né? Operários, famílias de esportistas. Aí eu estou falando de tônica de grupo, certinho? Mas você pode ter, numa família de esportistas, desponta um médico lá que vai ficar meio fora da curva, né, diante daqueles que compõem aquele agrupamento. Mas, enfim, aí já estamos entrando nos detalhamentos. O interessante é que todos nós temos vocações, e essas vocações são conquistas. E até me ocorre aqui também de dizer que a vocação não necessariamente será trabalhada nesta existência. Você pode ser convidado para uma outra área. Alguns lidam bem com isso, outros se frustram. O indivíduo fala, mas o meu sonho era ser médico. Puxa vida, hoje ele está fazendo engenharia civil. Só para me radicalizar aqui. Hein? Físico nuclear, mas ele queria ter sido, na verdade, biólogo. O que é isso? Por que isso? Ele foi tirado dele o livre-arbítrio? Não. As circunstâncias favoreceram para que ele fosse guindado a outro patamar para viver outras experiências. É muito simples a gente entender isso. Agora, sempre com o objetivo de ir guardando em celeiros, porque nada se perde. Toda a experiência ela fica guardada na sua intimidade. Certo? Aí a gente vai entender, por exemplo, os meninos prodígios. Né? Reencarna de vez em quando uns Beethovens por aí, não é? Uns Einstein, né? Uns Mozart. Aí vem a turma, né, que gosta de inventar as teorias, que deixa a turma aí. Não tem nada errado, não. Aí vai falar que é crianças cristais. Aí crianças, tem azuis agora, né? Azulines. Seres. Gente, nós estamos vivendo uma época que espíritos mais evoluídos estão reencarnando. Na época de Kardec aconteceu isso também. Agora, não é que está acontecendo algo de estratosférico. É um processo natural de evolução e de intercâmbio entre os mundos. Eu falei da visão limítrofe de quem vivia no século XV, que não tinha informação que existia um outro continente, a América. Aí hoje a gente, né, viaja aí numa velocidade. Quem tem dinheiro, né, mora lá na Espanha, vou passar o carnaval no Rio de Janeiro. Imagine quantas milhares de pessoas vão passar o carnaval do Rio de Janeiro. Acabou o carnaval, quarta-feira, já estão de volta lá na Europa. Né? Sabe o que vai acontecer daqui a alguns séculos, Cláudio? Nós vamos começar a nos preparar para visitar outros planetas. Ou vocês vão ficar contentes apenas em ir para a Austrália, Noruega? Não. Vai vir mais recursos. Hein? O conhecimento vai se ampliando. Aí a gente vai entender o que os espíritos estão falando sobre os mundos se intercambiarem e o progresso ser fomentado por aqueles mais evoluídos, chamando os menos evoluídos, para que a gente possa caminhar na busca da perfeição.
certo? Mas, caso aberto, você tem que falar da vocação. E a vocação, eu vou trazer Emmanuel. Pode? Pode, Denise? Você está boazinho hoje. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Vamos lá. O que ele fala sobre a vocação? A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Soma de reflexos. O que é o reflexo? É o hábito, é o comportamento que vai registrando na nossa intimidade a experiência. Então você tem reflexos que são condicionados. O cão, ele se movimenta a partir de instintos, de reflexos condicionados, certo? E ele tem lances de inteligência, mas ele não tem uma inteligência permanente, contínua, não é? Ele tem insights. E alguns são mais, sem dúvida alguma, inteligentes que os outros. Significa que aquele cão já foi educado, vamos dizer assim. Ele já foi condicionado para agir com mais desenvoltura do que outros. Nós, seres humanos, passamos por aquele estágio. E os nossos condicionamentos, portanto, eles se manifestam como reflexos. Então existem reflexos positivos e negativos. Por exemplo, o medo. O medo é um tipo de reflexo que está embutido na sua intimidade. O reflexo tem um nome, medo. Só que o medo se manifesta de várias maneiras, de acordo com a sua idade espiritual, vamos dizer assim. Você lembra quando mais novo tu tinha medo? Criancinha, tinha medo de dormir com luz apagada? Você está lembrado disso? Casalberto, nunca tive, não. Assume, caboclo. Assume, porque é digno. Ah, mas também, né? Mamãe ia pôr você para dormir. Nana, neném, a cuca vai pegar. Quem que não dorme com medo? Hein? Lembrou da cuca? Isso é antigo. Hein? Aqui, o Gustavo, esse homão aqui, dorme com a luz acesa até hoje. Não tem... Parabéns, você é homem, mais do que outros que dormem com a luz apagada e não admite. Você admitiu em público. Isso é um testemunho extraordinário. Admitir. Qual que é o problema? Eu tenho medo. Tem gente que tem medo de barata. Hein? Tem gente que tem medo de lagartixa. Você conhece. Tem medo de lagartixa. A gente brinca, né? Deve ter sido triturada por um crocodilo lá nos rios da África. Hein? Só para brincar. Tem medo que nós temos por assimilação. Você convive com alguém que tem medo. E você começa a prestar atenção naquele comportamento, naquelas posturas amedrontadas, e você começa a fomentar isso, sem perceber. É como se você estivesse copiando aquilo. E daqui a pouco você vai começar a manifestar esse medo, esse que pode se tornar até num pânico, numa síndrome, certo? Então, nós podemos potencializar um reflexo negativo que está dentro da gente, certo? Estão vendo como é que o espiritismo o negócio é mais complicado? Porque ele começa a falar assim, pô, tem mais coisa aí por trás da cortina aí que a gente precisa estudar. Não é? Porque nós não viemos aqui só para falar de espíritos, que os espíritos vieram aqui nos trazer mensagem. Nós estamos aqui para estudar a nossa realidade. Então a vocação é uma soma de reflexos. Alguém aqui toca instrumento? O que tu toca? Flauta. Mais alguém? O que você toca, menino? Menino, hein? É meu filho. Foca ele aí, Rodrigo. Foca ele aí. Ele toca violão, hein? Toca violão. E olha que extraordinário você conviver com alguém que vai aprender a tocar violão. Os primeiros acordes são sensacionais. Aí na hora que consegue sair a primeira música, eu falo assim, graças a Deus.
Agora, é muito interessante você observar a perseverança. Agora, sem brincadeira. Porque para você tocar flauta, você se esforçou. Né? E como meu avô foi maestro, espero que você não toque flauta de orelha. Desculpa, tá? Ela é uma dama. É porque meu avô era maestro. O que é tocar de orelha? Não estudar música e não conhecer, não ler partitura, né? Não conhecer o diferencial das notas. Mas tem muita gente boa que toca de orelha, né? Antigamente falava orelha. Isso é coisa do interior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quantas pessoas que não conhecem e que aprenderam uma facilidade assim, enquanto outros tiveram que se esforçar demais para pegar. É óbvio que o indivíduo tocava antes. Reflexo que está condicionado. Isso é óbvio. Não tem outra explicação. É uma vocação a partir de habilidades que ele fomentou. Né? Então, essas experiências são assim, muito importantes a gente estudar, porque nós temos tendências positivas e tendências negativas, certinho? Deixa eu voltar aqui para a vocação. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes, nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir os nossos próprios caminhos. Olha o músico. Seja para continuar, seja para corrigir. Isso eu estou falando na música, certo? Depois a gente fala dos aspectos morais. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, título profissional em todas, não é em algumas, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. O que ele está falando? Em toda atividade profissional que vai favorecer N ocasiões, nós sempre teremos uma carta de crédito. Ou seja, nós estaremos sendo convidados para agir de uma forma nobre, transcendente, que enobreçam a alma. Porque você pode tocar a flauta para sensibilizar uma pessoa, mas você pode tocar a flauta também para agredir essa pessoa. Não pode? Pode. Quando você está na repartição pública lá cumprindo a sua missão, você pode atender uma pessoa fazendo luz ou fazendo treva, não pode? Então o Emmanuel está falando que, independente da profissão, da vocação, aonde tu estiver, você terá uma carta de crédito. Olha que maravilha. Aí eu vou falar assim em termos de evangelho. Jesus está te dando uma carta de crédito para você ter uma atitude que te enobreça. Porque em você se enobrecendo, você enobrece o ouvinte, o expectante, o interlocutor. Isso é praticar o evangelho. Continuando. Olha o exemplo que o Emmanuel vai trazer. O administrador, o juiz, por minha conta, o promotor de justiça, o professor, o padeiro, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade divina. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Ai, meu Deus do céu, o que esse Emmanuel está falando, Casalberto? Cada lugar,
cada tarefa que você se encontra e está realizando, você está tendo a oportunidade. Primeiro, olha o que ele diz. Estudar Emmanuel é cheio de equações. Ele fala assim, que diante da obra divina você tem a oportunidade de honrar e engrandecer. O que ele está falando? Honrar e engrandecer. Você tem a tarefa de ser mãe. No exercício da tarefa de ser mãe, em sendo mãe, você tem a oportunidade de honrar. O que vem a ser honrar, Denise? Bom, Denise? Aqui a gente tem que ficar esperto, porque a gente é chat. Do lado. Eu estava pensando, honrar é respeitar, não sei, talvez tenha mais significados, mas o que veio na minha cabeça agora. Recorre a Cláudia. Honrar é um... Aqui, ó. Ato efeito de prestar honra. Dicionário. Ato efeito. O que é honrar, Raquel? Ou qual ideia você traz? Rapidinho. Eu pensei na palavra também respeitar. Respeitar. Pode ser, Cláudia? Então vamos ficar no respeitar. Pode? Posso diminuir minha vergonha aqui? Vai. Honrar, verbo transitivo direto. Conferir honras a, dar crédito ou merecimento a. Perdeu todo o crédito e merecimento porque foi recorrer ao santo canonizado Google. Repete. Conferir honras a, dar crédito ou merecimento a. Outra forma também, transitivo direto, exaltar, levar às alturas, glorificar. Aí empolgou. Exercer. O Marcão está lá em crise de risos. Engrandecer. Você é mãe. Honra o teu mandato. Certo? Agora o Emmanuel aqui, só para a gente ficar com ele. Ele fala sobre honrar e engrandecer. Então são duas ações. Honrar, respeitar. Eu sou mãe. Isso é importante para o meu aprendizado. Mas você pode ser uma mãe comum. Mas você pode ser uma mãe que engrandece o mandato. Não pode? Aí vai entrar a questão do valor. Não é? Lembra do que eu comentei com você, da lição do André Luiz? Quem dera, se o tempo fosse maior, a gente ia trabalhar o André Luiz. Não é? Você pode fazer... A sua árvore produz laranja. Você é uma laranjeira. Você não vai produzir uva, você vai produzir laranja. Agora, para produzir laranja, existe a questão do valor. Isso é um texto do André Luiz. O valor. Qual o valor da laranja que você, laranjeira, produz? Então é necessário que você observe que é necessário disciplina na função, para que o valor seja um valor interessante. Porque existe, olha o que é valor. Você pode produzir laranja suculenta ou seca, não pode? Você pode produzir laranja doce ou laranja ácida, não é? Você pode produzir, enfim, vários tipos de laranja. Tudo vai depender da função, da disciplina que você trabalha. Agora, o André Luiz, nessa lição, ele fala sobre que na vida nós vivemos num regime de interdependência. A árvore vive num regime de interdependência. Que pena que eu desliguei o celular. O que significa isso? O reino vegetal produz oxigênio. O reino animal utiliza do oxigênio e produz o gás carbônico. Há o equilíbrio aí. Nós vivemos num movimento em comunidade. Precisamos uns dos outros. Vamos agora para a escala nominal. Os que sabem mais ensinam os que sabem menos. Os que sentem melhor
ensinam aqueles que não sentem tão bem, para falar de valores, certo? Um precisa do outro, ninguém evolui sozinho, certo? E quanto mais a gente aproveitar desse contexto de convivência, nós vamos aprimorando a produção, então, da laranja, que é a nossa competência. Certinho? Então o Emmanuel está falando que o engrandecer a produção é o investir na produção. Você faz arroz? Você sabe fazer arroz? Sabe? Quem sabe fazer arroz aqui? Só você, Helena, no mar de pessoas que estão aqui, no plano físico? Só eu e você sabemos fazer arroz? Puxa vida, não, tem que... Curso 2019. Nós vamos iniciar 2019 na Casa de Kardec com o curso de culinária. Especialização em arroz. Vocês têm que aprender a fazer arroz. Querida Dona Nilza, não chegou ainda não? Dona Nilza vai fazer Casalberto. Não sei nem mexer com as panelas. Dona Nilza, na próxima encarnação, só vai ter que criar reflexos condicionados para poder fazer arroz. Se você, Dona Helena, se você sabe fazer arroz, invista e faça um arroz cada vez melhor. Olha lá, ó. O crítico, que é o marido dela, falou que o arroz dela é queimado. Queimou só aquele dia, rapaz. O arroz dela é ótimo, hein? Queimar arroz faz parte, né? Ainda mais quando a gente vai envelhecendo, porque esquece o time. Aí né? Pegaram aí, investimento, o arroz queimou, amanhã ele não vai queimar, eu vou estar mais atento. Hoje, exagerei no alho. Arroz sem alho, tem gente que não gosta. Uns fazem com a manteiga, outros fazem com um óleozinho, né? Pois é. Então você vai aprimorando o processo. É assim que nós vamos lidando com a nossa intimidade. Cada dia melhor. Você não pode se dar por satisfeito. Por mais que você esteja no chamado piloto automático dos hábitos. O hábito, ou seja, atitudes repetidas, faz parte de um processo de fixação desses reflexos. Mas o ato repetido, ele precisa de ser consciente. Você não pode se permitir ser dominado pelo que está no piloto automático. Porque se você ficar dominado pela rotina, ela te engole. Ela te consome. E você perde a oportunidade de aprender com ela. Quer um exemplo? Sabe o caminho que tu faz para sua casa todo dia? Não repete o caminho. Faça o caminho um dia, outro dia você faz do outro jeito. Passa por essa outra rua. Modifica o painel. Você está acionando o mecanismo da sua intimidade como memória, como raciocínio. Tudo isso é extremamente importante. E se você abre perspectiva para mudar o caminho, obviamente que as circunstâncias vão se modificar também. Porque se você só passa por aquela rua, teoricamente você só vai encontrar com aquelas pessoas. Se você muda de vez em quando do caminho, você vai encontrar com outras pessoas. E, por certo, essas outras pessoas irão te ensinar o que aquelas outras já vêm te ensinando. Ai, meu Deus, vamos lá. Acontece, porém, que, na maioria das circunstâncias, nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta. Quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. É como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade. O juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal, onde exercer as suas luzidas funções com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs. No outro tempo, a vítimas indefesas. Olha o que o Emmanuel está ensinando. Você condicionou um reflexo.
nas suas atitudes. Ao invés de engrandecer o comportamento, de honrar, ele está usando o exemplo do juiz. O juiz é convidado para falar de leis, né? Ele tem que honrar a doutrina lá que ele está representando, né? Se o juiz não honra, e muito menos engrandece, mas, ao contrário, ele começa a agir com crueldade, com injustiça, ele vai fixar na intimidade dele reflexos complicados. É natural, não é que alguém vai impor, ele mesmo se candidatar depois a passar por aquele mesmo tribunal, não mais na condição de juiz. O Emmanuel está dando um exemplo aqui, que é um exemplo, tá bom? Em milhões de possibilidades. Ele pode passar por aquele tribunal como um réu injustamente condenado. Injustamente condenado. Certo? Quer dizer, tem injustiça. Quantas histórias que a gente não vê no tribunal de pessoas condenadas, por exemplo, inocentemente? Então, não existe acaso no processo. Olha o que ele vai falar do médico. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues. Puxa vida, hein? Retorna ao hospital que espezinhou, como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios, a fim de ganhar o pão. Vocês acharam que o médico ia ser cortado por um bisturi indevidamente? O Emmanuel está abrindo outra possibilidade. Antes ele foi um médico famoso, agora é um enfermeiro que está no anonimato. E muitas vezes sofrendo humilhações, problemas de ordem administrativa. Porque antes ele foi cruel. Ele tinha o bisturi para fazer luz. E o instrumento ele fez treva. Certo? A vida é assim. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo. Aquela mesma gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de um pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Ele foi um dono de uma herdade. Explorou trabalhadores simples, humildes lá, como a gente fala. Depois, ele costuma voltar naquele mesmo território, mas agora na condição de um servidor que está lutando para ter dignidade de trabalho, porque costuma estar vivendo um processo de um regime escravocrata. Ele é que impôs aquele sistema. E ele hoje está imerso naquele processo. E alguém pode falar assim, mas e os outros que estão com ele? Existem os simples que estão aprendendo, que não tem problema nenhum de pagamento. Estão aprendendo. Existem outros que estão ali, aprendendo também, mas se adequando com humildade. Vai lá, faz a mesma coisa que ele, sol a sol, feliz, contente com o pouco que ganha. O patrão humilha, aí o outro fala assim, eu vou matar ele. Você mata não, senhor. Ele é um homem bom, ele dá emprego para nós. Esse que está falando, mata não. Está no mesmo processo dele. Porém, esse aqui já está um passo adiante, na resignação. Porque se você está num contexto em que não é possível você sair, para, por exemplo, encontrar mais dignidade, mais facilidade, que é um direito inalienável de todo mundo, tá bom? Ninguém está falando aqui que você tem que ser submisso, que você tem que ser escravo, que você tem que... Não estamos falando isso.
Você tem que lutar para aprimorar. Mas não deu, caboclo. O que você vai fazer? Você vai chutar a barraca com a estrutura toda? Porque você está cansado de sofrer, etc. Você tem quatro garotinhos na sua casa que precisam de leite. E você chuta essa oportunidade, para onde que tu vai? Nesse país aí de... Foi até bom, né? 16 milhões de desempregados. Até ajudou. Vocês estão achando que eu estou achando bom? Não. Ninguém é indiferente à dor. Ninguém queria, por exemplo, dessa notícia que o Brasil tem tantos milhões de pessoas desempregadas. Sendo que nós temos no Brasil hoje mais de 50 milhões que vivem na pobreza. Sendo que 16 milhões vivem em condições de miserabilidade. Sem nenhuma condição básica de vida digna. Esse é o nosso país. Aí você pergunta, então está todo mundo pagando conta? Ninguém está pagando conta. Nós estamos conversando sobre reflexo, sobre vocação, certo? Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis. Custa vender um quadro que pintou. Dá um duro no anonimato. Costuma, hoje, estar amargando o estrelato de ontem. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com o esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e de mãe. E tem muita gente indo para justiça, brigar requerendo direitos. Agora eu fui para o caldeirão do azeite fervendo. Não fui? Foi, Cláudio? Fácil? Não, mas eu já estou acostumado. Porque a gente tem hora de falar algumas coisas que não agrada, e eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para refletir sobre fatos. E quem está conversando conosco aqui é o Emmanuel. Qualquer coisa, por favor, briguem com ele. Ele está falando que você não tem o direito. Não. Ninguém falou nada disso. Todo mundo aqui tem o direito de usar o do direito. Mas pensa. Inclusive para que a nossa atitude não seja condenatória. Porque nesses tempos atuais de politicamente correto, danos morais, a gente que lida um pouco nessa área aí, a gente costuma ouvir dos advogados que todo dia sai alguém de casa para entrar na justiça para ganhar direitos de danos morais. O que eu já ouvi de gente que entrou na justiça contra Claro, TIM, Embratel, Casalberto, salvei o ano. Eu pergunto para mim mesmo, isso é dinheiro digno? Se você foi lesado, é um direito e você tem que usar do direito. Nós vivemos num mundo que as coisas são muitas vezes impunes. No trânsito, é tão comum a pessoa bate no seu carro, vira para você e fala, azar é seu, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí a gente pergunta, como que você põe um carro na rua e tem a capacidade de dizer que você não tem nada com isso porque você bateu no carro do outro?
Mas é melhor você tomar a batida do que você bater e fazer o mesmo. Eu tenho para mim que se eu não tenho condição de me proteger contra um acidente, se eu não tenho condição de ter um carro com seguro, eu não ponho o carro na rua. Como é que eu vou fazer se o meu carro bater num carro que custa 200 mil reais? Vocês entenderam? O que eu não quero para mim, eu quero para o outro. Então, muitas vezes, gente, o assunto ele toma uma conotação com o Evangelho, e que por isso é que ele, muitas vezes, ele desagrada mais do que agrada. Mas é necessário que a gente tenha coragem. Eu brinquei com o Gustavo, ainda bem que você tem coragem de falar que tem medo. E eu te digo mais, apoie-se no seu medo que você se agiganta. A sua fragilidade pode se transformar na alavanca para a sua vitória. Você não tem que ter medo dela e não tem que fugir dela, você tem que admitir. O primeiro passo para o progresso é admitir o limite. Agora, antes de querer requerer direitos, que eu vou repetir, é legítimo, está na lei. Não é? Você comprou um produto, esse produto está com defeito, o código, a lei do consumidor te dá o direito de você ir na loja e falar assim, eu quero meu produto, ou você me dá o dinheiro, você troca o produto. Isso é uma coisa, não é isso, Ângelo? A outra coisa é você comprar um produto e, por conta disso aqui, você inventar uma história para apropriar-se de algo que não é seu, que é do dono da loja. Você está cometendo um delito. E existem delitos que você pode cometer que ninguém descobre. Aí eu te pergunto, você está estudando o Espiritismo, fazer isso significa o quê? O Emmanuel falou de ter uma carta de crédito para fazer o bem. Eu posso ter uma carta de crédito para fazer besteira. Agora, essa carta de crédito ela vai ser endereçada de volta para o meu endereço. Ela não vai para o seu endereço, Ângelo. Ela vai para o meu. Fui eu que assinei. A responsabilidade é minha. Você tem um filho, que você tem a responsabilidade de educá-lo. Apertei sem querer. Fui falar do filho. Como dizia o Chico Anísio, filho é bom demais, mas dá um trabalho. Dá trabalho quando é pequenininho. Quanto mais velho, Eduardo, o trabalho se multiplica. Você acha que você está ficando livre? Daqui a pouco chega com o neto. Hein? Só para brincar com o Eduardo, que já tem uns meninos lá mais empolgados lá na idade. Fechou aí o que eu estou dizendo? Você tem uma obrigação. É um dever. Você não se candidatou a ser pai? Não, foi por acaso. Mas é pai, não é? Tem como você furtar disso? Não. Qual que é o seu compromisso maior? Que a vida nos enseja, ou nos propõe. É você começar a abrir mão do que você fazia, que você não tinha satisfação para dar para ninguém, agora você não pode mais pensar assim. Porque você tem uma satisfação para dar para a sua consciência, que é orientar o seu filho. Então, é o honrar o pai e a mãe, que Moisés deixou para nós. Honrar pai e a mãe é honrar o compromisso, não é papai e mamãe biológico. Também é, mas é honrar o compromisso que você assumiu perante a lei divina, que está dentro de você, e não tem ninguém que vai te fiscalizar. Deus não vai ficar tomando conta se você fez ou deixou de fazer. Jesus não vai entrar lá na intimidade para te condenar ou para você prestar conta. Isso é conversa de uma religião ancestral, de punições e de premiações, de medo e de favorecimento. O Espiritismo é uma doutrina da mais pura liberdade. O Emmanuel termina dizendo, comumente, de retorno suportam preterições e hostilidades, embaraços e desgostos, por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas,
porquanto é da lei que venham a colher os reflexos das nossas próprias ações, implantadas no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Então a corrente do bem parte de Deus, percorre o universo, percorre os nossos corações e depois volta para Deus. Então quando você sintoniza com a corrente do bem, saiba que essa corrente vai voltar a Deus. Você sintonizado nessa corrente, significa que você está entrando no fluxo natural do progresso. E o progresso vai te trazer benefícios, bem-estar. O progresso vai te favorecer com o conhecimento. E a produção da sua árvore, por certo, será uma boa produção. Porque árvore boa produz bons frutos. E árvore má produz maus frutos. O bem de hoje advoga amanhã. Instrui e liberta no amanhã. O mal, que é um movimento da ignorância, fomenta a treva e só nos traz malefícios. A escolha é nossa. A responsabilidade será nossa. Que nós possamos, nesses instantes que nos convidam para o encerramento da reunião, possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos oferecido. A gente tem percebido que a doutrina espírita, ela nos dá muito mais do que a gente imagina. Bem-aventurado aqueles que humildemente se curvarem, reconhecendo que tem muito ainda para recolher no que a doutrina espírita propõe. Eu escutei uma frase hoje num programa de televisão espírita. Uma companheira disse assim: Deus é o meu pai e o espiritismo é minha mãe. Eu achei de uma beleza poética extraordinária. Porque a doutrina espírita é uma mãe. É uma mãe. Uma mãe que acolhe, uma mãe que aconchega, uma mãe que orienta, e uma mãe que diz para o filho: vá, se liberte. A mãe que entrega o filho no casamento, numa nova etapa, é um símbolo que a doutrina espírita propõe para a gente. Porque a doutrina espírita, ela jamais vai nos cobrar alguma coisa. Ela só oferece. Ela só oferece. E eu digo mais: ninguém de sã consciência, de coração sensível, que foi beneficiado pela doutrina espírita, ninguém vai se esquecer. Um dia, mesmo que deixar a doutrina espírita, irá se recordar. Porque só a doutrina espírita nos traz Jesus. Está bem pertinho. Só a doutrina espírita nos traz esperança para que a gente possa reencontrar as almas que amamos e que já se foram. Só a doutrina espírita vem nos mostrar que convivemos com os espíritos. Eles nos inspiram, nos protegem. Só a doutrina espírita nos apresenta com exuberância a continuidade da vida. Só a doutrina espírita mata a morte. Só a doutrina espírita esclarece que Jesus realmente é o campeão de um túmulo vazio. Ele não morreu. Porque ele representa o amor. E o amor nunca fenece. O amor é a única força que sublima a inteligência. O amor é a única força capaz de nos trazer paz e confiança para seguir adiante. Se amanhã eu não estiver aqui porque a desencarnação vai me convidar, não chore, porque eu não vou chorar. Eu vou singrar na direção das estrelas felizes,
sabendo que aqui quem ficou vai percorrer o mesmo caminho. Como tantos que nos antecederam na grande mudança, percorrem, continuam. Assim as coisas acontecem. A fila anda, a gente não fala isso no dia a dia. Então por quê? Por que sofrer? Por que desesperar? Por que suicidar? Não tem sentido. Não tem sentido. Repetimos com os espíritos. A vida não inicia no berço e nem termina no túmulo. A vida é eterna. A equipe espiritual da Casa de Kardec abraça a todos, reconhecidamente, pelos esforços, pelo apoio, pela presença, pela amizade, pelos momentos desafiadores, mas também pelos instantes de muita alegria que nós vivemos aqui no ano de 2018. Estamos atingindo o término de mais uma etapa. Aqui foram apenas 10. Mas eu espero que tenhamos mais dezenas pela frente, porque esse projeto dessa nave veio para jamais ser interrompido. Muitos aqui vieram e se foram. Alguns pegaram o carro da desencarnação. Alguns desses estão conosco nessa noite. E nós os abraçamos, saudosos. Outros se foram porque não deixaram o espiritismo ou foram frequentar outras casas espíritas. Nós ficamos. Muitos estão chegando. Muito mais vão descer essas escadas em novas etapas. Que nós possamos, todos, no mesmo pensamento e sentimento, possamos juntos agradecer a Jesus por esse ano que está terminando. Porque valeu. Foram muitas conquistas. Foi muito aprendizado para todos nós. Preces atendidas, curas, sofrimentos resolvidos, esperanças que nasceram, sonhos que foram substituídos. Tudo isso aconteceu nesse ano, num grande laboratório que eu vejo com clareza que vai nos dar suporte para a nova etapa que surge com o ano de 2019. Estamos às portas do Natal. E o Natal é o nascimento de uma nova vida. Jesus representa esta nova oportunidade. Enquanto os homens comemoram o nascimento dele, nós temos tentado compreender esse nascimento todos os dias do ano. Então, o nosso Natal ele não fica circunscrito ao dia 24 para 25 de dezembro. Nosso Natal é de todos os dias. Mas a humanidade se rejubila, se sensibiliza, se congrega e nós vivemos com ela. Que possamos, estando com os nossos pares, os nossos amigos, familiares, que possamos orar com eles e chamá-los para uma reflexão sobre este acontecimento que não pode ficar circunscrito às coisas materiais. Pelo contrário, é um encontro de almas. E almas precisam de alimento. Que este encontro, então, seja regado de muito amor, para que as famílias, os corações se alimentem e que a esperança possa brotar para esse novo tempo que se avizinha. O planeta caminha para a regeneração. Regeneração significa
fazer que a laranjeira produza laranjas bem suculentas, bem agradáveis. E a gente está fazendo isso já. O mundo está melhorando. Não tenham dúvida disso. Agora, não esperem resultados a curto prazo, porque os milênios nos aguardam. Então, enquanto estivermos aqui na Terra, façamos a nossa parte. E que possamos espalhar alegria e fé por todos, para todos e com todos que nós pudermos dividir esse pão da fraternidade. Eu, em nome de toda a equipe, agradeço, repito, a participação de vocês ao longo do ano nas reuniões de terça, quinta-feira, acompanhando em casa as produções pela internet, o estudo do Apocalipse aos sábados. Muito obrigado pelo apoio, pela confiança em nosso projeto. Nós precisamos do apoio de vocês, porque sem vocês o nosso trabalho também perde o sentido. Agradeço de alma e coração aos amigos do chat, aos companheiros que nos acompanham semanalmente através do YouTube e do Facebook, a toda a família da Rede Amigo Espírita. Desejamos um Feliz Natal. Feliz Natal. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, desejamos também um próspero ano novo. Ave Cristo.